tirando essas barras que atrapalham. Está na tela. Mas então, é, tá na tela, né? Perfeito. Então, meus queridos irmãos, a nossa palestrinha espírita, esqueci de colocar o acento, de hoje, nós vamos falar assim, como usamos os nossos dons em 2025? Isso é uma pergunta, né? Como é que foi o ano de 2025 com relação à utilização dos nossos dons, né? Os dons que Deus nos deu. Então, nós vamos usar hoje uma mensagem emocionante de Ano Novo, uma mensagem espírita, tá? Deste ano de 2025, do Chico Xavier, do Neio Lúcio, e é uma pequena história, né? E faz parte dessa coleção de desenhos espíritas que eu e a Marta, né? Por orientação da Marta, nós temos apresentado a vocês. E a frase que eu colocaria hoje seria essa, ó. Agradeçamos ao Senhor Deus pelo dom da vida, pela saúde física, mental e espiritual. Então vamos agradecer a Deus pelo dom da vida, de nós podermos estar vivenciando essa experiência aqui no plano terrestre. E aí, vamos ver esse filmezinho do Chico. Um dia, a gota d'água, o raio de luz, a abelha e o homem preguiçoso chegaram ao trono de Deus. O Todo-Poderoso recebeu-os, com bondade, e perguntou pelo que faziam. A gota d'água avançou e disse: Senhor, eu estive num terreno quase deserto, auxiliando uma raiz de laranjeira. Vi muitas árvores sofrendo sede e diversos animais que passavam, aflitos, procurando mananciais. Fiz o que pude. Mas venho pedir-te outras gotas d'água que me ajudem a socorrer quantos necessitam de nós. O pai sorriu, satisfeito, e exclamou: Bem-aventurada sejas pelo entendimento de minhas obras. Dar-te-ei os recursos das chuvas e das fontes. Logo após, o raio de luz adiantou-se e falou: Senhor, eu desci, e encontrei o fundo de um abismo. Nesse antro, combati a sombra, quanto me foi possível. Mas notei a presença de muitas criaturas suplicando claridade. Venho ao céu rogar-te outros raios de luz que comigo cooperem na libertação de todos aqueles que, no mundo, ainda sofrem a pressão das trevas. O pai, contente, respondeu: Bem-aventurado sejas pelo serviço à criação. Dar-te-ei o concurso do sol, das lâmpadas, dos livros iluminados e das boas palavras que se encontram na terra. Depois disso, a abelha explicou-se: Senhor, tenho fabricado todo o mel, ao alcance de minhas possibilidades, mas vejo tantas crianças fracas e doentes que te venho implorar mais flores e mais abelhas, a fim de aumentar a produção. O pai, muito feliz, abençoou-a e replicou: Bem-aventurada sejas pelos benefícios que prestaste. Conceder-te-ei novos jardins e novas companheiras. Em seguida, o homem preguiçoso foi chamado a falar. Fez uma cara desagradável e informou: Senhor, nada consegui fazer. Por todos os lados encontrei a inveja e a perseguição, o ódio e a maldade. Tive os braços atados pela ingratidão dos meus semelhantes. Tanta gente má permanecia em meu caminho que, em verdade, nada pude fazer. O pai bondoso, com expressão de descontentamento, exclamou: Infeliz de ti, que desprezaste os dons que te dei. Adormeceste na preguiça e nada fizeste. Os seres pequeninos e humildes alegraram meu trono com o relatório de seus trabalhos, mas tua boca sabe apenas queixar, como se a inteligência e as mãos que te confiei para nada valessem. Retira-te e voltes a procurar-me quando aprenderes a servir. A gota d'água regressou, cristalina e bela. O raio de luz tornou aos abismos, brilhando cada vez mais. A abelha desceu zumbindo, feliz.
O homem preguiçoso, porém, retirou-se muito triste. Você pode encontrar este conto no livro Alvorada Cristã, ditado pelo espírito de Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. Lembremo-nos sempre de que Deus espera de nós a ação independentemente do movimento dos outros, e que servir é a nossa missão em essência. Se você gostou desse vídeo, pedimos humildemente para que curta, comente e compartilhe, para que possamos crescer e espalhar a semente consoladora e esclarecedora do Espiritismo às almas que clamam pela mesma. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Então, meus irmãos, um vídeo bonito, né? E com muito conteúdo, né? Se nós pararmos assim para pensar bem, através dessas figuras, né? Traz-nos uma demonstração muito forte, muito grande, de como que nós devemos nos conduzir e também como nós não devemos nos conduzir, né? Através do último personagem. Então, aí fica assim, né? A pergunta que já foi colocada: como usamos os nossos dons em 2025, nesse ano que está aí, né? Nos estertores. Então, tem uma música que diz assim, ó: mais um ano se passou, estou ficando velho e acabado, né? Assim diz essa canção, que se chama A Lua e Eu, tá? E assim, chegamos ao final de 2025. Mais um ano em que achamos que passou rápido demais, onde nossas percepções de tempo foram mascaradas pela agitação dos compromissos do cotidiano, né? Como a gente diz ali na prece de abertura, com os objetivos profissionais, malabarismos financeiros e atendimento às reivindicações sociais, cada vez mais influenciadas pela internet e pelas mídias, né? Então, vamos nesse momento embarcar na máquina do tempo, né, daquele filme, e vamos voltar ao final de 2024, só um pouquinho. Ano com características bem parecidas com este que agora está se findando. Certamente alguém nos questionou naquela oportunidade, né? No final de 2024. Quais são os planos para 25? Muitos de nós respondeu: eu vou emagrecer, vou fazer uma viagem, eu vou estudar, vou trocar de emprego, vou melhorar a minha condição financeira, vou ver meus antigos amigos, vou melhorar ou mudar o meu relacionamento, vou tentar estar em um mundo melhor e etc, e etc, e etc. Muitas promessas, né? Que a gente sempre faz no início de um novo ano. E aí, à meia-noite de 2024, uma saraivada de fogos de artifícios eclodiram no céu. Isso aconteceu, né? Nós vimos. Abrimos uma garrafa de champanhe, sentamos-nos juntamente com familiares, amigos e, em frente a uma mesa farta ou não, brindamos Feliz Ano Novo. Fizemos isso. E assim iniciamos 2025, que ora se finda, mas naquele momento com a sensação de energias renovadas. Lembremos-nos que no nosso grupo espírita, né, no nosso grupinho, fizemos uma citação de Feliz Eu Novo. Eu acho que todos vocês se lembram, né? Parafraseando Feliz Ano Novo. Cientes de que, para o processo de evolução do espírito, precisaríamos eliminar as mazelas que carregamos, praticar e focar mais no amor ao próximo, na caridade e assim viver um ano melhor, né? Sabíamos disso, né? E até nós falamos e comentamos isso em um dos nossos encontros.
Aprendemos muito através dos nossos estudos e palestras, né? Sobre a moral do Cristo e a vontade de Deus, que nos leva passo a passo ao processo evolutivo no bem, contemplado pelas oportunidades da reencarnação. E assim, aprimoramos os nossos dons, que inicialmente mais precários, mas com o tempo se desenvolvendo para melhor, tá? Então, Deus nos dá os dons, né? Então vamos um pouco mais em frente. Então, como podemos assistir na animação de Chico Xavier e o Nélio Lúcio, aquela Uma Pequena História, os nossos dons podem e devem evoluir com o trabalho constante e incessante para o atendimento das necessidades que afligem a humanidade e o próximo. E o vídeo é muito claro, né? Tá? Todos aqueles benfeitores, ao procurar o auxílio, né, de Deus, todos eles foram atendidos. Por quê? Estavam no exercício e no trabalho do bem ao próximo. Então, o que é ter um dom? Ter um dom espiritual é receber uma capacidade ou uma habilidade de Deus, concedida pelo Espírito Santo, não para benefício próprio, mas para edificar a fé cristã, servir ao próximo e cumprir os propósitos divinos, como ensino, cura, profecia, discernimento e até milagres. Dons que evoluem com o exercício prático, sendo diferente de talentos naturais que se referem a habilidades desenvolvidas. Então, aí cria-se uma diferença, né, entre dom, que é algo que nós recebemos de Deus, né? Nós somos dotados de dons, né? E temos também, né, os talentos, que são habilidades que, se desenvolvidas, nós também vamos melhorar, tá? Mas normalmente os talentos estão voltados mais ao campo material, né? E os dons estão voltados mais ao campo espiritual, como vamos ver aí mais adiante. Então, esses dons que foram citados, né, são manifestações da graça de Deus e servem para fortalecer a fé e a comunidade cristã. Então fica assim a pergunta: como usamos os nossos dons em 25? Repetindo a pergunta, né? Cumprimos com o nosso propósito de evoluirmos moral e espiritualmente através do amor ao próximo e da caridade? É uma pergunta. Colocamos em nossa vivência cristã a moral do Cristo e atendimento ao que Deus espera de nós? É mais uma pergunta. Ou simplesmente, conforme também diz a canção, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? O Zeca Pagodinho. Que foi mais ou menos o que fez, né? Aquele último personagem do filminho do Chico e do Neio, né? Que chegou diante de Deus e reclamando que não tinha conseguido, tal, tal. Mas ele se esforçou, ele fez algo, assim como os demais, né? É, os demais participantes desse filmezinho, assim fizeram, como a água, a luz, a abelha, né? Então, muitos simplesmente deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Então, a ideia de dons do Espírito é um conceito antigo, especialmente relacionado à visão do apóstolo Paulo sobre os dons espirituais enumerados em Coríntios 1, 12, versículo 12, 8 e 10. 8 a 10. Tá?
Então, Paulo já citava isso. E ele falava isso, ó. Aqueles que possuem esses dons são considerados como sendo escolhidos por Deus para realizarem ações que visam enriquecer a vida espiritual de outros membros da comunidade. Como nós vimos no filmezinho, né? O trabalho da água, o trabalho da luz, o trabalho da abelhinha, né? Em benefício do próximo, né? Em benefício da comunidade. Com certeza, durante o ano de 2025, melhoramos, pois o processo evolutivo é inevitável com o passar do tempo, mas ele pode ser potencializado através do trabalho incessante no bem, com os estudos que abrem as nossas mentes e corações, e com a nossa prática na vivência cristã. Então, isso é uma chamada de reflexão, tá? É claro que muitos de nós usou os nossos dons, né? E fizemos o bem, tá? Praticamos a caridade e tal, de acordo, né, também com a, a nossa vivência cristã. Então, com certeza, melhoramos sim, tá? Não estamos estacionados, né, lá no final de 2024. Então, dons dados por Deus, né? Que é Ele que nos provê desses dons, né? Deus nos dá dons espirituais variados para a nossa edificação e crescimento pessoal, como os 7 dons do Espírito Santo, a saber. Então, foi listado, né, ali no Evangelho, nos ensinamentos, esses 7 dons, tá? Então, falando assim, sequencialmente, depois nós entramos em detalhes, eles são sabedoria, é um dom que Deus nos dá, inteligência, conselho, habilidade, né? Fortaleza, né? Resistência, força, ciência, piedade e temor a Deus. Temor a Deus é não medo. Temor a Deus é respeitar a vontade de Deus. Focados na santificação. E quando se fala focados na santificação, é que nesse processo de uso dos dons divinos, dos dons que Deus nos deu, para o bem, acontece o que aconteceu na vida de Chico Xavier, na vida da irmã Dulce, na vida de Madre Teresa de Calcutá, na vida de Mahatma Gandhi e tantos outros, né? Que até depois, por processos aqui do plano terrestre, né, foram santificados. E os dons carismáticos também têm dons carismáticos que estão listados pelo apóstolo Paulo, como a profecia, a fé, a cura, milagres, a línguas para compreensão, ensino e misericórdia. Tá? E aí, Paulo, ele faz uma distinção, né, entre esses dons vindos de Deus, tá? E os dons carismáticos, que também são oriundos de Deus. Mas ele faz aí uma pequena distinção. Então vamos em frente. Então, como citado lá, né, os dons espirituais. Sabedoria, o que seria? É a capacidade de ver as coisas com os olhos de Deus, discernindo o valor espiritual das coisas, e não olhar com olhos da materialidade, né? Então precisamos ter sabedoria e Deus nos dá esse dom. Inteligência, entendimento, ilumina a nossa mente para compreender as verdades da fé. Deus nos dá esse dom. Conselho, que é a capacidade de julgar retamente as situações e escolher sempre o bem. O dom da fortaleza, que é a coragem para enfrentar dificuldades e perseverar na fé. O dom da ciência e do conhecimento, né? É conhecimento das coisas criadas, né, por Deus e seus propósitos divinos, né? O dom da piedade, que é devoção filial a Deus, tratando-o como nosso
Pai, tá? E temor a Deus, como nós citamos, que é reverência e respeito. Mais uma vez, não medo, para não ofender a Deus, para não fazer aquilo que Deus não quer que nós façamos. Então, nós temos esses dons. E os dons espirituais carismáticos? Então, eu quis trazer aqui uma pequena definição de carisma, que é a capacidade que nós podemos aprimorar, trabalhando a comunicação, a autenticidade e foco no bem comum. E assim atrair, encantar e influenciar pessoas através de uma combinação de presença, né, de estar presente, afabilidade e liderança, fazendo com que as pessoas se situem conectadas e inspiradas por você. Então, também são dons, mas são dons carismáticos, né? Diz que as pessoas carismáticas, elas têm uma facilidade maior de ser aceitas pelos outros, né? Listados em né? Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4, vejamos assim alguns exemplos. Por exemplo, ministério e serviço, servir aos outros com dedicação. Ensino é a capacidade de ensinar as verdades da palavra de Deus, tá? Isso é um dom, né? Exortação, ânimo, é encorajar e consolar. Isso também é um dom, né? A doação e contribuição é contribuir generosamente. Liderança e governo, administrar e liderar para o bem geral. O dom da misericórdia, mostrar a compaixão e ajuda aos necessitados. O dom da profecia, falar uma mensagem especial de Deus, né? Jesus fez muito isso, né? Fé, uma fé especial, uma fé raciocinada. Confiança sobrenatural em Deus, confiança sobretudo em Deus. A cura, que é a capacidade de orar por curas, tá? É a capacidade de você vibrar positivamente, tá? E a ajudar na solução. Dom da operação de milagres é ajudar através da fé a alcançar a solução de problemas difíceis, né? Não é chegar a transformar é, o pedra em ouro, né? Mas é o dom de ajudar, de colaborar, de fazer com que as pessoas, ou até mesmo nós, possamos alcançar a solução de problemas difíceis. Discernimento de espíritos é distinguir entre o bem e o mal. Nós sabemos muito bem, né, que existem espíritos menos evoluídos, mais evoluídos, e nós temos que ter esse dom de discernir o que é o bem. Línguas e interpretações é falar e interpretar línguas espirituais. Não estamos aqui falando de inglês, francês, alemão, português, tá? Mas entender as mensagens espirituais, as línguas espirituais, tá? Sem, né, a necessidade de ter um método formal, né, de entendimento, tá? Então, quando você está com alguém, você imagina, fala, poxa, essa pessoa está com algum problema, tá? Você está interpretando linguagens espirituais. E isso é importante. E são dons que nós temos. São dons que nós precisamos trabalhar, são dons que nós precisamos usar. Porque se Deus nos deu esses dons, não vamos fazer que nem o rapazinho lá do filme, né? Que, não deu para fazer nada, tive dificuldades. Então, Deus nos dá tantos dons para a nossa purificação, né? Os 7 do Espírito Santo, quanto dons para o serviço e edificação das comunidades, são os dons carismáticos, sendo tudo um presente gratuito que ele nos dá para o bem de todos nós. Então, quando nós vimos lá a gotinha d'água, né,
e Deus fortalecendo ela, tá? Ela iria espalhar aquele bem que ela já fazia num espaço maior, numa abrangência maior, assim como o da luz, né, trazendo mais luz para aqueles que precisavam, e assim como a abelhinha também, né? Mas o que desenvolvemos mais? Nossos dons ou talentos? Então fica aqui a pergunta para refletirmos. Porque muitas das vezes nós nos preocupamos muito em adquirir conhecimentos, né? Sim, através de talentos, né? Por quê? Às vezes o talento de tocar um instrumento, de cantar, de executar uma tarefa, executar uma obra, ser um construtor, um engenheiro, um mecânico e tal, né? Tá? E para isso existem cursos, técnicas, informações e tal, que se nós nos dedicarmos, né, nós vamos conseguir, tá? Ser melhores através dos nossos talentos. Mas e os nossos dons, né? Então fica aqui sim uma pergunta para nós refletirmos. Como é que nós estamos usando e trabalhando esses dons espirituais, dons divinos que Deus nos deu? Então, para usar os nossos dons espirituais durante o novo ano, então, considere as seguintes orientações. São pequenas informações, tá? Um Mas minuto, existe tá, muito, né? Jorge? Um Ah, minutinho. obrigado, Martinha, Ah, obrigado. Então, para usar os nossos dons espirituais durante o ano novo e por todo o tempo, então considere o seguinte: identifique e aprimore os seus dons, né? Ore pedindo orientação à espiritualidade e observe suas inclinações naturais no serviço cristão. Teste de dons espirituais podem até ajudar como ponto de partida, né? Aquilo que você tem mais fluência, mais tendência a fazer. Então, use os seus dons com propósito, tá? Então, sirva com alegria, edifique oportunidades e glorifique a Deus com o que Ele te deu, com o que Ele nos deu. Todos os filhos de Deus têm dons e cada um deve servir com humildade e com amor. Usar esses dons com muita humildade e com muito amor. eu tô vendo. Voltou? Demorou um pouquinho. Voltou todo mundo junto. Já estamos todos? Estamos É, todos já. agora que eu vi que o Volpo estava sem internet. Então, eu estava dizendo, né? Voltando só um pouquinho, identifique e aprimore os seus dons. Ore pedindo orientação à espiritualidade e observe as suas inclinações naturais no serviço cristão. Testes de dons espirituais podem ajudar como ponto de partida. Aquilo que nós conseguimos compreender com mais facilidade, né, é aquilo que nós temos aquela tendência a exercer com mais facilidade. Use seus dons com propósito. Sirva com alegria, edifique oportunidades e glorifique a Deus
com o que ele te deu. Todos os filhos de Deus têm dons, e cada um deve servir com humildade e com amor. Desenvolva e fortaleça os seus dons. Então, assim como um músculo, os dons espirituais se fortalecem com o uso. Então, participe de atividades e estudos que busquem aperfeiçoamento com bases cristãs. Participe ativamente de obras assistenciais. Os dons são concedidos para que os usemos na prática do bem e cumprir a missão do reino de Deus. Utilize-os para servir e edificar a comunidade. E mantenha um espírito de humildade. Quando usamos nossos dons espirituais, não apenas abençoamos os outros, mas também glorificamos a Deus com nossas vidas, né? Então, essas práticas podem ajudar a maximizar o uso dos seus dons, dos nossos dons espirituais, ao longo desse ano que vai se iniciar agora. Então, é hora de repensar nos nossos dons para 2026. Estamos amando o próximo? Estamos servindo? Somos bondosos? Qual a caridade que temos praticado? São perguntas simples, né? Conclusão. A espiritualidade é um fator essencial na vida contemporânea. A busca por conexão com o mundo espiritual e a realização pessoal estão presentes nos movimentos ao redor do mundo. Muito se faz e se fala hoje sobre isso. Então, a ideia de dons do Espírito é um conceito que continuará relevante, especialmente em contextos do Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo. Porque no Evangelho encontramos as bases para o desenvolvimento e aplicação dos nossos dons espirituais, né? Então, a espiritualidade e nossos dons espirituais contribuem para a satisfação nos trabalhos, no crescimento espiritual e na comunidade cristã através da nossa renovação. Mais um ano se passou, né? Como diz a música. E não estou ficando velho e acabado, e sim renovado. Porque, na medida que nós nos atermos a esses dons espirituais que Deus nos dá, né, como graça, tá, nós vamos estar a cada momento não nos renovando e nunca ficando velho, cada vez mais renovado, tá? E quando, na prece lá das fraternidades, nós dizemos assim, pedimos ao nosso Mestre, né, aos auxiliares de Jesus e ao nosso Pai, para fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo, é através dos nossos dons que nós vamos poder fazer isso. Não é verdade? Então, a todos, feliz ano novo e mais uma vez, feliz eu novo, renovado para 2026. Então, meus irmãos, que assim seja, graças a Deus, e que o nosso Divino Mestre Jesus, que o nosso Deus, o nosso Pai, que nós possamos sempre louvar a Deus através dos nossos atos, através de fazendo aquilo que Deus espera de nós e atendendo aquilo que Jesus nos ensinou e nos ensina através do nosso Evangelho. Então, uma boa noite a todos e fiquem com Deus.
Muito bom.